Como já foi pronunciado, meu nome é Leonardo, eu congrego na Assembleia de Deus, 1º de maio. Estamos localizados no bairro Capri, e aqui eu trago um abraço do meu pastor João Luiz e da toda a igreja para nossos irmãos em Cristo Jesus. Eu convido você, sem perca de tempo, a abrir juntamente comigo Apocalipse, capítulo de número 2. Eu prometo não demorar, mas eu quero ser fiel em algumas coisas a qual o Senhor Ele tem palestrado no meu coração. Eu creio que nessa noite nós vamos sair daqui alimentados pela palavra do Senhor. Amém? Apocalipse, capítulo de número 2. Nós vamos estar lendo do versículo de número 2 ao versículo de número 5. Apocalipse 2, versículo de número 2 ao 5. Aleluia, Jesus, Aleluia. Amém? Amém. A palavra do Senhor vai nos dizer assim: conheço as tuas obras, tanto o teu trabalho árduo como a tua perseverança, e que não podes tolerar pessoas más, e que pusestes à prova aqueles que a si mesmos se declaram apóstolos, mas não são, e descobriste que eram impostores. Tendes perseverado e suportado o sofrimento de toda espécie por causa do meu nome, e não te deixes de desfalecer. Entretanto, tenho contra ti o fato de que abandonastes o teu primeiro amor. Recorda-te, pois, de onde caístes, arrependa-te e volte a praticar das primeiras obras. Porquanto, se não te arrependeres, em breve virei contra ti e tirarei o teu candelabro do seu lugar. Amantíssimo Deus, Pai Todo-Poderoso, Pai, nessa noite, Senhor, em concordância com a oração da tua igreja, Senhor, Pai, eu coloco, Senhor, Pai amado, essa tribuna, esse microfone, Senhor, Pai amado, Pai, diante da tua presença, Pai. Pai, é o Senhor que fala com o homem, Senhor. Eu estou aqui apenas, Senhor, para ser um canal, Senhor. Usa o teu servo, Senhor, nessa noite eu te peço, pela tua misericórdia, Senhor. Pai, que o teu Santo Espírito sinta essa vontade para falar aquilo que o Senhor quer falar conosco nessa noite. Pai, que o Senhor possa falar em nossos corações. É o meu pedido em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem tomar os vossos assentos em nome de Jesus. Amém. Meus amados e queridos irmãos, todos nós sabemos que a Bíblia Sagrada, ela é o nosso manual de fé. A Bíblia também é a nossa bússola para a nossa salvação. E nós sabemos que ela é constituída por 66 livros e por 40 autores diferentes, a qual vai escrever esse livro maravilhoso, esse livro a qual reproduz vida em nossa vida. E quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, nós vemos que ela não é como um livro comum. A Bíblia Sagrada é um livro poderoso. Nós sabemos que a palavra do Senhor, ela continua sendo viva e eficaz em nossa vida. Quanto mais nós manuseamos ela, quanto mais nós meditamos nela, ela reproduz fontes de água viva. É água a qual mata a nossa sede. A Bíblia reproduz alimento a qual sacia a nossa fome. Eu louvo a Deus porque eu estou diante de uma igreja a qual ainda preserva a palavra do Senhor. É muito normal, irmão, nós vemos lá fora a campanha que abre as portas, mas é muito difícil você ver uma igreja fazendo uma campanha a qual está o tema volte ao primeiro amor. Mas eu louvo a Deus por esta igreja a qual ainda tem preservado a palavra do Senhor. Eu e você estamos vivendo em dias a qual eu não posso falar que amanhã será o final, mas são dias a qual aponta que Cristo está perto para voltar, para buscar
buscar a tua igreja. Os acontecimentos estão ao nosso redor, nos mostrando que a palavra do Senhor, ela tem se cumprido a cada dia. E com isso é necessário que nós viemos pregar o verdadeiro evangelho de Cristo. A terra está sendo despertada por Deus. Eu creio que nessa noite o Senhor, Ele vai despertar a mim e a você a voltar ao primeiro amor. Louvado é o nome do Senhor. E nessa noite, irmão, nós estamos diante de um tema a qual é propício para nossos dias atuais. De volta ao primeiro amor, em união e santidade. Este tema é um modelo, um padrão que deveria ser seguido por todos os cristãos, para que nós viemos ter uma vida sadia, uma vida espiritual edificada. Temos que ter o primeiro amor, temos que ter a união e temos que ter a santificação. A igreja, para que ela venha progredir, para que a igreja venha avançar, ela não pode perder o amor. Ainda que o mundo tenha se esfriado, a igreja deve perseverar ao amor de Cristo. A igreja deve permanecer unida e a igreja deve buscar a santificação. Então nós entendemos que o tema qual foi colocado no coração de alguém para que viesse ser pregado nessa noite, nessa campanha, é um despertamento de Deus para a nossa vida, porque o amor é a base do Evangelho. Por isso que está escrito em João 3,16: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu e você tem dois maiores mandamentos. O primeiro é amar a Deus sobre todas as coisas, e o segundo é amar o teu próximo como a ti mesmo. Não tem como eu e você vivenciar sem o amor de Cristo. Não tem como eu e você vivenciar em comunhão sem a união. Quando nós olhamos para Atos, nós vamos ver que havia uma igreja simples, uma igreja que não tinha uma estrutura como esta aqui. Era uma igreja que não tinha som. Era uma igreja onde não tinha cadeiras para que todas as pessoas viessem se assentar. Eu estou falando da igreja primitiva, uma igreja humilde. Mas a Bíblia vai falar que era uma igreja a qual o Senhor acrescentava. Era uma igreja que era unida. Era uma igreja que tinha a comunhão. E quando se tem comunhão, e quando tem união, a palavra do Senhor vai dizer que não era o homem, mas era o Senhor que acrescentava a igreja. Se a igreja quer avançar, o segredo é esse, é a união, porque o Senhor, Ele ainda acrescenta a igreja. Nós não somos acrescentados pela política, nós não somos acrescentados pelos órgãos públicos, nós somos acrescentados por Deus. Quando Deus ele olha para a terra e Ele vê que tem união, o Senhor então Ele acrescenta. Então nós entendemos que essas duas coisas não podem sair da vida de um cristão, que é o primeiro amor e a união. E a terceira coisa é a santificação, que significa a palavra santificar, separar. É algo a qual eu e você deve estar em nosso dia a dia, até a vinda do Senhor, para que a igreja possa subir no arrebatamento do nosso Senhor. Porque o Senhor ele vai vir buscar uma igreja lavada e remida pelo sangue do Cordeiro. Então nós entendemos que o dever de todo cristão é praticar o que foi colocado no coração de alguém nesta campanha: ter o primeiro amor, ter a união e ter a santificação. Muitas igrejas, irmãos, aos olhos dos homens são ricas, mas aos olhos de Deus são pobres. E tem igrejas que aos olhos dos homens são
são pobres, mas aos olhos do nosso Deus, agora está aqui nessa casa, são ricas diante da tua presença. Quando eu falo de riqueza e pobreza, eu não estou falando de situação financeira, mas eu estou falando de uma vida espiritual. Eu estou falando de uma igreja que ainda busca a presença do Senhor. Eu estou falando de uma igreja que preserva as doutrinas a qual o Senhor nos ensinou através da palavra. Então nós entendemos, irmão, que a igreja, ela não precisa ter uma situação financeira muito alta. O que a igreja precisa de ter é a presença do nosso Senhor. Aonde, irmão, tem o primeiro amor, aonde tem união, aonde tem santidade, nós podemos ter certeza que vai ter a presença do nosso Senhor Jesus. Aleluia. E nessa noite nós vamos usar uma igreja de Éfeso como modelo para nossa meditação nessa noite, que se encontra no livro de Apocalipse, o livro que nós estamos meditando nessa noite. Com o nome Apocalipse significa o livro da revelação, revelações passadas e revelações futuras. O autor desse livro é o João, o evangelista, o homem escolhido por Deus, e passava pelas aflições do cristianismo. A Bíblia vai dizer no capítulo de número 1 que João vai dizer: eu, João, irmão, companheiro de sofrimento no reino e na perseverança na fé em Jesus, estava na ilha de Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. E no dia do Senhor achei-me exaltado no Espírito, quando atrás de mim uma voz forte como um som de trombeta, que dizia: escreve em um livro que vês e envia a estas 7 igrejas. A primeira é Éfeso, a segunda Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Essas igrejas vão receber uma carta a qual João estava recebendo uma revelação do nosso Senhor. E quando nós olhamos, irmãos, para a igreja de Éfeso, nós vamos ver que o Senhor vai falar através da revelação, da visão a João, ao anjo da igreja em Éfeso. Escreve assim e declara: aquele que tem as 7 estrelas na mão direita e anda no meio dos 7 candelabros de ouro. A palavra anjo aqui, irmão, significa mensageiro. As 7 estrelas são os 7 pastores das igrejas, e os candelabros de ouro simboliza as igrejas a qual estava sendo representada para a visão a João, para que as cartas fossem enviadas. E a Bíblia vai dizer que agora Cristo vai começar a revelar a João: eu conheço as obras, tanto o seu trabalho árduo como a tua perseverança, que não pode tolerar pessoas más. Éfeso começa com uma carta ao Senhor elogiando pelas obras. Era uma igreja a qual perseverava, era uma igreja que tinha um trabalho incansável, era uma igreja a qual provava aos pregadores, era uma igreja a qual estava atenta à palavra do Senhor, era uma igreja, irmão, a qual conhecia as doutrinas, era uma igreja a qual mostrava trabalho para o nosso Deus. Mas aqui o Senhor ele vai dizer que a igreja, tendo suportado o livramento de toda espécie por causa do nome dele, e não deixaram se desfalecer. Mas entretanto o Senhor ele vai agora trazer uma exortação.
o Senhor, Ele vai dizer: Aleluia. Aleluia, aleluia. tenho contra ti o fato que abandonastes o primeiro amor. Todos nós sabemos, irmãos, que não há aqui na terra uma igreja que pode se dizer que ela é 100% perfeita, porque nós estamos aqui nela. O defeito da igreja, irmão, somos nós. Ali, aqueles homens tinham qualidades a qual Cristo estava relatando para João, mas ele deixou uma observação na carne. Uma coisa eu tenho contra vocês: de fato, vocês têm abandonado o teu primeiro amor. O primeiro amor a qual eles tinham abandonado é um amor a qual eu e você não podemos perder. É o amor pela presença do Senhor. É o amor pela presença do nosso Deus. Aqueles homens, irmãos, eram praticantes das obras do Senhor, mas nós sabemos que no dia qual nós estamos vivenciando, isso tem se tornado um fato muito visível. Tem pessoas que têm se dedicado tanto à obra do Senhor, mas não têm se separado para o dono da obra. Tem pessoas, irmãos, que têm vindo para o culto por vir. Tem pessoas que têm entrado no culto com uma aparência física boa, mas o Deus dos céus, Ele ainda conhece o nosso íntimo. Então o Senhor, Ele conhecia o coração daqueles homens. Por mais que eles mostravam trabalho, havia um defeito naquela igreja. E o defeito daquela igreja eles tinham perdido o primeiro amor. E isso, irmão, é algo muito sério, a qual nós não podemos perder. E Cristo estava agora exortando aquela igreja. Aquela igreja estava passando no tempo de perdão. E Eclesiastes vai falar: há um tempo de perdão, mas há um tempo de juízo. E Cristo falava com aquela igreja, dando uma receita para eles: recorda-te, pois, de onde caístes, arrependa-te e volte a praticar as primeiras obras. Aqui Cristo estava dando a receita para aquele povo: vocês têm uma falha, mas eu vou dar a direção para que vocês venham se consertar. Recorda-te, da onde que vocês caíram, da onde que vocês tropeçaram, da onde que vocês deixaram o primeiro amor, e se arrependam e volte a praticar as primeiras obras. O nosso relacionamento com Cristo é como uma vida de casal. A vida de um casal, ela deve ser alimentada todo dia, com carinho, com afeto, com abraço, com momento de comunhão. E a nossa relação com Deus não é diferente. Nós devemos ter um tempo para separar-se para Ele. Nós devemos ter um tempo de se abrir para Ele. É muito notável que nós vemos que existem muitas pessoas como Marta, a qual está ocupada aos fazeres, e poucas pessoas como Maria, que quer estar sempre aos pés de Jesus, a presença do Mestre. Então nós entendemos, irmãos, com esse texto que é muito arriscado, irmão, a gente se lançar tanto na obra do Senhor e perder o primeiro amor em Cristo Jesus. Nós devemos saber que toda obra, irmão, feita sem o amor a Cristo, ela perde o seu valor. E nós aprendemos com Ele que, se ainda nós perdemos esse amor, há uma solução. E a solução é recordar da onde que nós caímos e se arrepender e voltar
praticar as primeiras obras. Aleluia, Jesus. E Cristo vai falar na carta: se não te arrepender, em breve virei contra ti e tirarei o teu candelabro do seu lugar. Aqui Cristo estava falando da igreja, irmão. Se aquela igreja não viesse, irmão, se converter da perca do primeiro amor, Cristo viria e tiraria aquela igreja. E o que nós temos visto nos dias atuais é ministérios sendo fechados, igrejas com homens nas mídias sendo fechadas. E às vezes nós ficamos procurando saber o que aconteceu para que esse ministério venha a se fechar. A resposta pode estar aqui: a perda do primeiro amor. Então que nessa noite, irmão, nós viemos se despertar. Nós não podemos perder o primeiro amor. Quando nós olhamos para esse texto, nós vamos ver que Cristo, Ele é o cabeça da igreja, e Ele passeava entre elas. E o mesmo Senhor que passeava entre elas é o mesmo Senhor que via a vida espiritual dos servos a qual ali se encontravam. E eu quero trazer isso para a nossa vida. O mesmo Senhor que passeia pela igreja é o mesmo Senhor que conhece a tua vida espiritual. Às vezes, irmãos, nós vamos encontrar pessoas aqui pregando, louvando, mas estão vazios espiritualmente, irmão. E quando nós não sentimos mais a presença do nosso Deus, isso não é algo normal. Não aceite, irmão, ser vazio do amor de Cristo em tua vida. A igreja do Senhor precisa de estar cheia da presença do nosso Senhor. Nós não podemos perder o amor, a presença de Cristo, o nosso Senhor Jesus. Aleluia. Ali Cristo passeava e Ele conhecia as obras daquela igreja. Ele conhecia que o trabalho da igreja era incansável, era árduo. Eles trabalhavam de uma forma incansável. E às vezes assim também é na nossa vida. Mas nós precisamos de fazer uma análise da nossa vida espiritual. Porque, irmão, é tempo, irmão, de se encher, irmão. Nós não podemos aceitar ser vazios na presença do Senhor. Nós não podemos aceitar, irmão, perder o primeiro amor, irmão. Eu creio aqui, irmão, na Assembleia de Deus em Baltazar, ainda remanescentes, a qual não perdeu o primeiro amor, a qual não perdeu a comunhão, a qual não perdeu a santificação. Eu sinto Deus aqui nessa casa, e Deus está despertando a mim e a você. Não perca o primeiro amor. Aleluia. Oh, aleluia, Deus. Aleluia. O mundo tem perdido o primeiro amor, irmão. Mas eu e você estão proibidos de perder o primeiro amor. Essa campanha é para despertar a mim e a você, irmão. Nós devemos buscar como a primeira vez, quando nós levantamos a nossa mão para o nosso Salvador. Aleluia. Recorda como você buscava pelas madrugadas. Recorda como você oferecia os sacrifícios na presença do Senhor. Aleluia. Eu sinto Deus aqui nessa noite. E Deus está falando comigo e com você. Não perca o primeiro amor. Faça a obra, mas não perca o primeiro amor. Prega a palavra, mas não perca o primeiro amor. Prega a palavra, mas não perca o primeiro amor. Oh, aleluia. Aleluia. Estamos vivendo um tempo, irmão, Oh, Jesus. que a igreja está enfrentando uma grande crise espiritual.
está vivo, irmão, e ele já começou com o seu avivamento. E o avivamento, irmão, eu também sou pentecostal. O avivamento, irmão, não é pular, não é sapatear. O avivamento, irmão, é ressuscitar aquilo que está morto. O apóstolo Paulo fala algo muito interessante: desperta tu que dorme, pois Cristo resplandecerá sobre ti. Tem muita gente, irmão, em nosso meio. Eu não falo somente para nós a nosso encontro aqui nessa noite, mas eu falo de maneira geral. Tem gente que tem aparência de vivo, mas está morto. Mas Cristo está levantando pessoas a noite, está trazendo o verdadeiro avivamento. A qual vai ressuscitar, a qual vai avivar, a qual vai trazer o primeiro amor. E eu creio no amor de Deus. O primeiro está sendo manifesto aqui nessa noite. Cadê você sensível ao primeiro amor? Oh, aleluia! Uma coisa é certa, eu e você saber: Glória a Deus. Deus, ele não tem os seus preferidos, perdão, mas Deus, ele tem os seus íntimos. O que ele quer de mim, de você, intimidade, é separação, é que nós viemos se achegar a ele, se entregar a ele por inteiro. Essa igreja, irmão de Éfeso, era uma igreja a qual conhecia a palavra, mas era uma igreja a qual perdeu a ternura do primeiro amor. Era uma igreja que não aceitava os falsos profetas pregarem nos altares, mas era uma igreja que deveria olhar e ver aonde que nós precisamos recomeçar. E nessa noite o Senhor está falando comigo e com você. Olha para trás, vê aonde que precisa ser o recomeço da tua história. Volta a me buscar como me buscava. Volta a sentir aquilo a qual você sentia. Aleluia. E essa palavra, irmão, ela mexeu muito comigo. Porque com o passar do tempo nós vamos ficando relaxados. E a Bíblia vai dizer: ai daqueles a qual fazem a minha obra relaxadamente. Se tem uma coisa que Deus não gosta, é de gente preguiçosa, irmão. As maiorias dos homens de Deus que foram chamados na Bíblia, eles estavam em trabalho, e eles foram chamados por Deus. Então nós entendemos, irmãos, que a preguiça, o relaxamento não pode estar em nossa vida. Tem muita gente perdendo amor por pouca coisa. Tem jovens perdendo amor pelo celular. Tem pessoas perdendo o primeiro amor, irmão, pela rede social. Enquanto Cristo está pronto para mover as águas em nossa vida, buscando pessoas a qual querem viver coisas profundas e íntimas. E ele deixou uma receita: recorda-te por de onde caíste. Ele vai dizer que quem tem ouvidos compreenda o que o Espírito declara às igrejas. Ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Nós sabemos, irmãos, que não é algo muito fácil. Aquilo a qual Adão desperdiçou no jardim, o Senhor lhe preparou um paraíso para que eu e você venha desfrutar da nossa salvação aos céus de glória. Então nós entendemos, irmãos, que a igreja, ela pode ter os dons. A igreja pode ter os instrumentos. A igreja pode ter servos a qual tem grandes talentos, pessoas a qual foram chamados por Deus. Mas se não tiver amor, de nada vale. O apóstolo Paulo, ele vai falar em 1 Coríntios,
capítulo de número 13, verso de número 1. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse o amor, seria como metal que soa, como sino que tine. E ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse o amor, nada seria. Então nós entendemos que a base do cristianismo sempre foi e sempre será o amor. Uma igreja, irmão, que falta amor vai faltar a presença. A presença do Senhor, ela opera em meio ao primeiro amor, a qual nós temos por Ele. E aqui nós aprendemos com essa igreja que nós não podemos desperdiçar as oportunidades a qual Cristo tem nos dado em vida. É tempo, irmão, da gente se despertar, voltar ao primeiro amor, voltar a buscar o Senhor em fervor, voltar a se entregar de uma maneira sobrenatural, porque Ele tem preparado grandes coisas para mim e para você. E aqui, quando nós vemos que Ele recomenda a carta àquela igreja, para que eles viessem a olhar para trás, nós vamos ver que é uma chave para que nós viemos voltar ao primeiro amor. E quando nós lemos Lamentações, capítulo de número 3, versículo de número 40, está escrito: esquadrinhemos os nossos caminhos e provemos e voltemos para o Senhor. Nós temos uma oportunidade no dia de hoje para se voltar para o nosso Senhor Jesus. Voltar como era antes, irmãos. Olha para a tua vida espiritual e faça uma comparação. Será que está como tudo começou antes? Será que você tem se dedicado? Será que você tem se separado para o nosso Senhor como você tem se separado antes? Nós devemos refletir sobre o primeiro amor, irmão. Tem muitas pessoas que vão ser destruídas, perder a sua salvação pela falta do primeiro amor. Mas que eu e você venham entender que, por mais que nós temos os dons espirituais, a igreja precisa permanecer ao primeiro amor. E quando nós lemos o capítulo anterior, a Bíblia vai dizer no versículo de número 3: bem-aventurados que leem, bem como os que ouvem as palavras dessa profecia e obedecem às orientações que nela estão escritas, porquanto o tempo desses eventos está à porta. Bem-aventurado é o homem e a mulher que ouvem a palavra e guardam. A palavra bem-aventurado significa feliz e abençoado. Abençoado é, traduzido, o homem que guarda, o homem que zela por esta palavra. As profecias a qual foi dada a João são as profecias a qual estão acontecendo, irá acontecer. Essa igreja, irmão, não deu ouvido a esta profecia. Esta igreja, irmão, ela foi tirada, ela foi destruída. E quando nós olhamos para a sua localização, não há mais nada em evidência. Essa igreja, ela está localizada, quando nós olhamos aos estudos bíblicos, é em Turquia.
E nós aprendemos, irmãos, quando nós desvalorizamos, desmerecemos a profecia desse livro, nós pagamos um alto preço. Que eu e você, irmão, não venha ser um crente que venha no culto por vir. Que nós não viemos, irmãos, assumir a tribuna para pregar de qualquer forma, mas que nós viemos entrar pelos atos do Senhor, com o nosso coração quebrantado, reconhecendo que Ele é Deus. Não fomos nós mesmos que se fez, mas foi o Senhor que fez os céus e a terra, e Ele colocou fogo de vida em mim e você, para que nós venhamos louvar, para que nós venhamos se entregar na sua presença, para que nós venhamos ser íntimos dele. Nós não podemos se esfriar, nós não podemos recuar. É tempo de eu e você voltar ao primeiro amor. Eu confesso que essa palavra, ela penetrou no meu coração de uma forma profunda. Ela me fez enxergar que alguns meses antes eu estava buscando e me entregando a Cristo a mais que eu estou hoje. E ela fez eu ter uma reflexão. Eu não posso perder o primeiro amor. Aleluia. E eu e você, irmão, não podemos perder o primeiro amor. É muito perigoso quando nós realizamos a obra do Senhor sem o amor de Cristo em nossa vida. A palavra do Senhor vai dizer, se não me falo memória, em Mateus 24: muitos chegarão aos céus e vão dizer: Senhor, em teu nome eu profetizei, Senhor, em teu nome eu curei. E o Senhor vai falar: apartai-vos de mim, pois eu não vos conheço. Isso nos mostra que são pessoas que declaravam o nome de Cristo, mas não tinham intimidade. E o que Deus quer em nossa vida é intimidade. Seja o íntimo de Deus. A terra está em crise, irmão, de pessoas que buscam a intimidade. É muitas pessoas, irmãos, que buscam a chave da vitória, a cura, o carro novo. É poucas pessoas que vocês vão ver buscando intimidade ao nosso Senhor. Mas eu creio, irmão, que eu estou em uma igreja que ainda não perdeu o primeiro amor, a qual vive em união, a qual vive na santificação. E assim como está escrito em Atos, eu quero deixar como uma profecia para nossas vidas. Continue assim, porque vai ser o Senhor que vai acrescentar na igreja, vai ser o Senhor que vai acrescentar no teu ministério, Aleluia. vai ser o Senhor que vai acrescentar na tua vida. Vale a pena, irmão, não perder o primeiro amor, que nós venhamos continuar ser fiel, firmes a esta palavra, porque ela tem se cumprido a cada dia. A igreja que Cristo vai voltar para buscar é uma igreja a qual não perdeu o primeiro amor, é uma igreja a qual não perdeu a santificação, é uma igreja a qual não perdeu a sua união. Porque eu creio, irmão, que naquele grande dia nós vamos ser levados aos ares. E o Senhor vai dizer para mim e para você: vinde a mim, benditos de meu Pai, tomai por herança tudo aquilo a qual eu tenho preparado desde a fundação dos séculos. Cristo não está preparando, já está preparado para que você venha receber. Lute, fica firme, vai valer a pena, continua sendo íntimo de Deus, porque em breve Ele voltará para nos buscar. E assim eu quero aqui agradecer a minha rica oportunidade